Senhor presidente, senador Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, há poucos dias a presidente da República sancionou o projeto de conversão oriundo de uma medida provisória que tramitou, diria, até em tempo recorde aqui entre Câmara e Senado, aliás, entre comissão mista que analisou primeiramente e fez o relatório, e depois na Câmara e no Senado. Eu tive a honra de ser o relator revisor desta comissão mista e também aqui no Senado, que deu parecer sobre essa medida provisória, hoje, Lei dos Mais Médicos. É lógico que muitos médicos ainda têm resistência a essas alterações, até certo ponto com razão. Temem que a qualidade da medicina no país caia com esse processo de importação e até modificação no currículo das universidades, das faculdades de medicina no Brasil. Mas o importante é que essa medida provisória aqui no Senado talvez tenha sido a medida provisória que não tinha nenhum anexo ou, como se diz, nenhum penduricalho para incluir outros temas na questão. E a medida provisória original, apresentei alguns pontos que realmente aprimoraram a medida e que foram mantidas na Câmara e, portanto, eu diria que representa, de fato, um marco. Nunca disse, e tenho dito, aliás, o contrário, eu nunca disse que o Mais Médicos é a salvação da lavoura. Pelo contrário, falando aqui do ponto de vista médico, eu diria que é um tratamento de emergência, que vai se transformar, com as medidas que foram feitas, num programa permanente. Por quê? Porque nós incluímos, por exemplo, a redução dessa primeira leva de médicos que vieram de outros países, que eles vão ficar 3 anos apenas trabalhando com o registro do Ministério da Saúde. Após o que, se eles quiserem continuar no programa ou quiserem ficar no país em outra área, eles terão que fazer a revalidação do diploma. Agora, também botamos um item que não existia, que é que o governo federal terá a obrigação, em 5 anos, de reformar, construir e equipar as unidades de saúde, porque principalmente as unidades de primeiros atendimentos e incrementar também o programa Saúde da Família. É verdade que os prontos-socorros, os hospitais estão assoberbados de pacientes que, se tivesse tido um atendimento médico no momento, diríamos, inicial, talvez não chegassem ao pronto-socorro e muito menos a ter uma internação de emergência. É evidente que caso de emergência, caso de urgência, tem que ser tratado com prioridade. Mas também tenho dito, senador Paim, que se discute muito a questão do financiamento da saúde. E é necessário. É necessário definir realmente o percentual que o governo federal arrecada nos municípios e nos estados, seja um percentual estabelecido por lei. Assim como é para os municípios 15%, para os estados 12%, para o governo federal que seja pelo menos 10%. Mas eu diria que tem um mal maior nessa questão da área de saúde, e tenho isso aqui denunciado vários casos, inclusive no meu estado, no estado de Roraima, é que um grande mal na questão da área da gestão de saúde é a corrupção. A corrupção que envolve vários escalões, inclusive, da gestão de saúde. E o jornal Folha de São Paulo, do domingo passado,
publicou uma matéria de capa intitulado "Em 5 anos, o SUS, ou Sistema Único de Saúde, sofre desvios de 15 milhões. E fala mais: irregularidades aparecem em prefeituras, estados e instituições públicas e privadas. E aí o início da matéria. Prefeituras, governos e órgãos públicos e particulares aplicaram irregularmente 502 milhões de recursos do SUS em 5 anos. Checagens de 2008 a 2012 no governo indicaram os desvios equivalentes a 227 novas unidades de pronto atendimento, exatamente para onde devem ir a maioria dos médicos do programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde diz que o valor pode ser maior por causa de novos relatórios e cobra o ressarcimento. Há casos de equipamentos doados e desaparecidos, cobranças indevidas, problemas em licitação e prestação de contas, suspeitas de fraude e favorecimento. E aí diz mais: no Piauí, só um paciente, foi atendido 201 vezes em um único dia. E as consultas foram cobradas do SUS. Prefeitura responde por 73% do valor de desvios, estados por 15%. Isso é a média. Realmente é a média, porque tem estados, infelizmente, como o meu, que essa média com certeza é bem superior ao que está dito aqui. Os dados foram obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação. E, digamos, a matéria continua falando isso, que o SUS paga 201 consulta no mesmo dia para um só paciente. O Ministério cobra desvio identificado em auditoria de 103 casos, tem ressarcimento de mais de 1 milhão. Senhor presidente, e aí segue a matéria abordando vários pontos, como diz assim: para burlar as contas do SUS, gestores falsificam registros hospitalares ou inserem em seu cadastro profissionais invisíveis. Em Nossa Senhora dos Remédios, também no Piauí, de 20 profissionais cadastrados nas equipes do Programa Saúde da Família, 15 nunca haviam dado expediente. Em Ibiriçá, remédios do SUS foram cedidos a pacientes de planos de saúde. As íntegras desses e de outros centenas de auditorias estão disponíveis no site do DenaSUS, que é o órgão encarregado de fiscalizar e controlar os recursos aplicados na área de saúde. Então, eu sempre disse que é um verdadeiro câncer que deteriora a saúde. Então, nós temos que, muito antes até de pensar em alocar mais recursos, de transferir mais recursos, ou de aplicar da receita dos municípios e dos estados, fazer um verdadeiro mutirão, senador Paim, aonde exista não só o DenaSUS, que com certeza não tem condições de fazer uma fiscalização mais rigorosa e duradoura, mas também envolver os tribunais de contas dos estados, os tribunais do Tribunal de Contas da União e os ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, fazendo um verdadeiro mutirão mesmo. Porque se nós reduzirmos só essa corrupção que acontece no setor de saúde, nós vamos, de fato, ter condições não só de construir novas unidades de pronto atendimento, mas também até hospitais de média complexidade e, sobretudo, equipá-los e dar ao médico a retaguarda necessária em muitos casos. E a minha tristeza, senador Paim, é que não fica só nisso. Por exemplo, a FUNASA, também a Controladoria Geral da União, a CGU, também apresentou um relato, ano retrasado, dizendo que nos últimos 5 anos também tinham sido desviados 5 milhões de reais dos cofres públicos, porque há de todo tipo de maracutaia com a FUNASA. Ela é responsável principalmente por aplicação de recursos em saneamento básico e pela prestação de saúde às comunidades indígenas. Então,
a corrupção vai da contratação de voos que não são feitos e são pagos, da passagem de recursos para os municípios e que não são aplicados também. Então, a corrupção também, num órgão como é a Fundação Nacional de Saúde, é enorme. Então, os recursos da saúde têm que ser tratados, diria assim, com mais cuidado até do que são tratados em outras áreas. Embora eu entenda que a corrupção tem que ser combatida em todos os setores. E o Brasil, que tem avançado tanto em tantas áreas, tem que avançar nessa também. E, principalmente, depois da aprovação agora da lei dos mais médicos, nós temos que ver tudo que envolve a questão de saúde e as condições de trabalho dos profissionais da saúde. Então, não é possível, por exemplo, que nós fiquemos sem uma carreira de Estado para o médico, porque com isso o médico está estimulado. Aí ele faz um concurso ou uma prova de seleção e ele começa ganhando menos, como aliás, por exemplo, é o caso dos magistrados. Os magistrados estaduais, quando passam no concurso, eles são nomeados juiz substituto e vão geralmente para comarcas do interior, não ficam na capital. Depois eles passam a juiz titular, passam a ganhar mais e, portanto, têm o estímulo de, sem reclamar, de ir forçadamente para uma comarca do interior. Entendo que a carreira de Estado dos médicos, bem como já provamos aqui, o aproveitamento de uma mão de obra importante que são os médicos militares, que se vão para a reserva muito novos ainda, diria, e que eles podem colaborar em muito com o programa Mais Médico. A mesma coisa, os militares que estão aí nas fronteiras, como no meu estado tem um pelotão em 5 municípios, 6 municípios, e que estão em toda a fronteira, norte, leste, oeste, e, portanto, prestam já o que eles chamam de ação cívico-social e atendem aos necessitados, às pessoas da área onde eles atuam. Eu vou dar um exemplo, inclusive, da área Yanomami, que todo mundo só fala como se fosse apenas uma reserva indígena. Lá existe um pelotão de fronteiras que atende aos índios e que atende também, lógico, a corporação e seus familiares. Não é, portanto, o médico, o bioquímico, o odontólogo, ele não está circunscrito a estar ali para atender apenas os militares. Eles fazem, repito, essas ações cívico-sociais que atendem de maneira muito importante as populações onde estão localizadas. Por isso, entendo que esses profissionais poderiam também acumular um serviço no SUS e, portanto, tendo, vamos dizer assim, um adicional para que atenda cada vez mais a população aonde estão localizados. Nós iríamos aproveitar um profissional médico que já está nessas áreas, movidos pela sua situação também de carreira militar, porque o tempo na fronteira é contado em dobro, porque ele recebe um adicional e, portanto, poderiam ser aproveitados também pelo programa Mais Médicos. Entendo que, se nós fizermos uma reflexão, e eu, senador Paim, eu estou comprometido agora, mais do que nunca, de olhar todos esses aspectos que existem, eu vou repetir, existem desde quando eu me formei, há 44 anos atrás. Mas que agora nós precisamos mais do que nunca. Nós tivemos na comissão mista, o relator é médico, o deputado é médico, o revisor, que foi eu, sou médico, e tinha muitos médicos nessa comissão mista, deputados e senadores. E, portanto, nós acreditamos firmemente que fizemos um programa que deveria ter sido feito, no meu entender, há 40 anos atrás, pelo menos. Porque, por exemplo, eu me formei no ano em que minha faculdade estava fazendo 50 anos de existência. Portanto, já tinha formado 44 turmas.
E o problema dessa questão da distribuição dos médicos já existia. Nós já debatíamos esse assunto. E 4 décadas passadas, 4 décadas e meia praticamente, nós não tínhamos um problema para resolver isso. Fomos sempre empurrando com a barriga, fazendo de conta que isso não existia em alguns momentos. O certo é que nós temos que levar, e eu sempre digo, já que o senador Cristóvão está pedindo uma parte, que saúde e educação são irmãs gêmeas. Se a pessoa não tiver educação, também não aprende a ter cuidados básicos para evitar doenças que são evitáveis apenas, às vezes, por condutas de higiene. Mas também, se a pessoa estiver doente, não consegue estudar. Então, eu acho que essas duas áreas, saúde e educação, têm que realmente andar juntas. E também eu abordei aqui a corrupção na área de saúde. Mas também, infelizmente, existe corrupção na área da educação. Seja no transporte escolar, seja no sucateamento das escolas, seja do pagamento minúsculo aos profissionais da área, os professores, porque realmente é triste ver que alguns estados até entraram no Supremo contra o piso mínimo da categoria. Então eu fico realmente, como diz, mais comprometido, sempre fui comprometido com essa questão da saúde, mas agora fico mais ainda e, ao mesmo tempo que eu ajudei a aprovar esse projeto, eu vou ajudar a fiscalizar, a reivindicar melhorias para o setor, principalmente para esses que vão para o interior. Por exemplo, o interior daquilo que muitos órgãos da imprensa nacional chamam de grotões, municípios, às vezes, na fronteira, que não tem nenhum médico e que a prefeitura, quando contrata, tem que aceitar que ele trabalhe 3, 4 dias por semana e vá trabalhar em outro lugar para complementar o seu salário. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão com muito prazer. Senador Mozarildo, talvez eu não tenha lhe dito, aliás, talvez não, eu não lhe disse uma dívida que eu tenho com o senhor em relação ao Mais Médicos. Desde o primeiro instante eu fui um entusiasta desse projeto. O meu sentimento, minha compaixão, me levava a dizer, esse é um bom projeto. Não deixar uma cidade sem médico. E já que não temos aqui, por que não buscar fora? Mas tinha sempre uma certa dúvida em função da reação dos médicos. Quando eu aqui soube, conversando um dia, que o senhor era favorável ao projeto, eu confesso que eu senti um alívio de fazer a defesa da maneira mais enfática possível, pelo seu conhecimento técnico, pelo seu relacionamento com os colegas da medicina. Além disso, cada vez que eu ouço o senhor falar, eu vejo que é um apoio, eu diria até um certo entusiasmo, mas com algumas contribuições de como melhorar. Em nenhum momento o senhor disse aqui que esse programa é a salvação da pátria. Ele é uma necessidade da pátria, mas não a salvação. E o senhor sempre dá caminhos, como a própria carreira nacional do médico e de todos os trabalhadores da saúde, que o senhor sempre enfatiza, o equipamento nos lugares onde vão esses médicos e os médicos que não são do Mais Médico também, que tem que ter esses equipamentos. Então eu quero aqui manifestar de público essa minha gratidão, a certeza que eu tive de que eu estava do lado certo, a partir do momento que eu vi suas análises, seu apoio e suas sugestões de como melhorar esse projeto, esse programa. Senador Cristóvão, fico muito orgulhoso com a parte que enriquece o meu pronunciamento, e falando na área de educação médica, nós temos que ter um cuidado redobrado. Tanto também apresentei sugestão nessa área, criando critérios básicos para que a abertura e o funcionamento de cursos de medicina. Porque senão nós correremos um risco da proliferação indiscriminada de cursos médicos, porque já existe isso em outras áreas e que são de má qualidade. Por isso também colocamos os pontos cardeais da questão da abertura
e de funcionamento dos serviços médicos. Então, acho que essa lei, quem realmente ler com atenção, vai ver que não é simplesmente aquela história de abrir a porteira para trazer mais médicos do exterior, ou que vamos lutar agora para formar mais médicos. Esse programa, na verdade, é um programa que foi elaborado e conduzido em parceria com o ministro da Saúde e o ministro da Educação. Portanto, envolvem dois ministérios vitais e o Ministério da Educação já tomou a providência de aumentar número de vagas nos cursos de medicina das escolas federais. Agora, nós também vamos acompanhar, porque, senador Paim, se apenas aumentar o número de vagas e não aumentar o número de professores e os laboratórios, nós também teremos nas universidades federais, daqui a pouco, também um deterioramento da formação dos nossos médicos. Mas no conjunto da obra, eu diria, foi dado um passo importante, embora seja um caso de emergência, mas é uma emergência que está sendo tratada tardiamente. Repito, pelo menos há 4 décadas, esse problema era do conhecimento de todos, não só da classe médica, de todos. Então, nem governo, nem entidades médicas, nem mesmo o parlamento fez, digamos assim, um trabalho mais profundo para resolver essa causa. Então eu quero encerrar, senador Paulo Paim, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessa matéria publicada na Folha de São Paulo, que para mim realmente é um grande alerta. Um alerta público, portanto, de que nós temos que combater com eficiência a corrupção na área de saúde. Porque senão nós vamos fazer igual um recipiente furado em que se bota água, mas tem um buraco onde drena tudo. E, portanto, nunca se tem a quantidade necessária de recursos para aplicar. Se não estou enganado, nós aprovamos aqui uma lei que torna crime hediondo a corrupção na área de saúde e outras. Então, acho que é fundamental mesmo, porque quem rouba na educação, quem rouba na saúde, no meu entender, não está simplesmente roubando, ele está tirando direitos, por exemplo, de ter mais estudantes nas escolas públicas e que as escolas públicas sejam de boa qualidade. Quem rouba na saúde está tirando não só, às vezes, a saúde do paciente que precisa, mas, às vezes, até a vida. Então, é muito importante que o governo realmente intensifique esse trabalho, repito, talvez em mutirão, porque só, repito, o DENASUS não vai ser capaz de coibir de maneira global essa questão da corrupção na saúde. Muito obrigado a Vossa Excelência, reiterando o pedido de transcrição.